Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar a nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com a Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A repórter estagiária Beatriz Oliveira já está na linha do Intercampus para nos trazer as novidades aí dessa sexta-feira da Universidade Federal de Goiás. Olá, Bia, tudo bem? O que você nos conta hoje? Olá, Ana Flávia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Vamos às notícias da UFG. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação publicou hoje o edital do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação. O programa foi reformulado e os interessados devem ficar atentos às novas regras. As inscrições devem ser feitas via SIGA entre os dias 11 de março e 15 de abril. Acesse o edital no site prpi.ufg.br. E a partir do dia 20 de fevereiro, os estudantes da UFG vão ter acesso a um e-mail institucional ligado à plataforma G Suite, que permite aos usuários armazenamento ilimitado e outras funcionalidades da Google. O acesso ao e-mail será feito com o login e senha do SIGA. 115 projetos da UFG foram contemplados na chamada Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Os projetos abrangem todas as áreas do conhecimento e vão receber cerca de 3 milhões de reais ao todo. E essas foram as notícias de hoje. Tá certo, Bia. Muito obrigada por sua participação aqui no Intercampus e até semana que vem. Até. Tchau, tchau. O Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano vão realizar mensalmente, a partir do dia 13 de março, uma feira com produtos alimentícios, em sua maioria orgânicos, destinados aos servidores dessas instituições. Para falar dessa novidade, a jornalista Maiara Jordana, do IFG, conversou com a nutricionista Denise Cândido Gonçalves sobre o assunto. Vamos acompanhar. O IFG e o Instituto Federal Goiano vão realizar mensalmente uma feira com produtos alimentícios produzidos por agricultores familiares, destinada a servidores e alunos das duas instituições. A primeira edição da Feira Agroecológica está marcada para ocorrer no dia 13 de março e será realizada nas reitorias do IFG, no Campus Goiânia e também no IF Goiano. Para participar como expositor da feira, agricultores familiares poderão se inscrever e realizar o cadastro no dia 27 de fevereiro, presencialmente, das 9 às 11 horas, no Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, a sede que fica na Rua 88, número 280, Setor Sul, em Goiânia. E para falar mais sobre a chamada pública aberta aos agricultores familiares interessados em participar da Feira Agroecológica no IFG e no Campus Goiânia e também no IF Goiano, convidamos a nutricionista e coordenadora geral de assistência estudantil do IFG, Denise Cândido Gonçalves, para falar mais sobre o assunto. Bom dia, Denise. Bom dia, Maiara. Denise, a proposta da Feira Agroecológica surgiu a partir de um projeto de extensão articulado entre IFG e IF Goiano. O que motivou a realização dessa Feira Agroecológica nas duas instituições? Então, Maiara, a realização da feira, ela surge como uma necessidade de articulação do IFG e do IF Goiano com a agricultura familiar local, propiciando o desenvolvimento da agricultura e do acesso aos alimentos saudáveis e frescos para a comunidade institucional. Além disso, a feira também pode ser utilizada como espaço, né, de articulação com a agricultura familiar e para o desenvolvimento dos programas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O objetivo com a feira agroecológica, né, é comercializar esses produtos produzidos por agricultores familiares nos institutos federais aqui em Goiás, né? E como será feita a inscrição e seleção desses expositores interessados em participar da feira? Então, Maiara, a inscrição e seleção dos agricultores acontecerão presencialmente no dia 27 de fevereiro, das 9 às 11 horas, no CIAS do IF Goiano, IFG, que se localiza na Rua 88, Setor Sul, em Goiânia. Os agricultores interessados em participar deverão comparecer do local com a seguinte documentação. Então, o agricultor deverá levar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, Física ou Jurídica, do Estado de Goiás, o projeto de venda devidamente preenchido, com os produtos que eles podem ofertar na feira,
e a autodeclaração de produção de gêneros alimentícios conforme os princípios da agroecologia. A seleção ela será dada pela avaliação dessa documentação. Cada agricultor com a DAP física poderá sugerir, propor, né, a venda de até 5 produtos, e o agricultor com DAP jurídica poderá propor a comercialização de até 15 produtos. Interessante, Denise. E vai ser a primeira vez que o Instituto Federal de Goiás e o IF Goiano realizam, né, essa feira agroecológica. E como está sendo pensado o funcionamento dessa feira nas duas instituições? A feira ela vai acontecer mensalmente até o mês de dezembro, sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Vai ser na reitoria do IFG e do IF Goiano e no campus Goiânia, sendo utilizado os próprios recursos dessas instituições. Na reitoria do IFG, a feira vai acontecer de manhã, no campus Goiânia no horário do almoço, entre 11 às 14 horas, e na reitoria do IF Goiano na parte da tarde. E Denise, qual que é o público esperado de participantes nessa feira, assim, para os nossos agricultores familiares ficarem interessados em serem expositores nessa feira? Então, a feira vai ser voltada para os servidores e para os estudantes dessas instituições e vai ser amplamente divulgada nesses espaços antes da sua abertura. Onde que o agricultor familiar ele pode ter acesso àqueles documentos de inscrição que você falou, né, para ter acesso, para poder participar? Sim, os agricultores podem ter acesso por meio do site do IF Goiano e do IFG. No site tem a chamada pública já com toda a descrição da documentação necessária, e também o agricultor que não tiver acesso à internet pode procurar o CIAS até a data de 27 de fevereiro para retirar os modelos de declaração de projeto de venda. Denise, vamos reforçar aí o convite aos agricultores familiares interessados em participar como expositores, né, de produtos alimentícios na feira agroecológica. Qual que é a data e o local, o que eles precisam fazer para participar? Ok, eles deverão comparecer no dia 27 de fevereiro, das 9 às 11 horas, no CIAS, da Rua 88, no setor sul, e nós convidamos todos os agricultores a participarem da feira agroecológica. Será um espaço para comercialização dos seus produtos e também um espaço de promoção à saúde do servidor e de acesso a alimentos frescos, produzidos localmente, de forma caseira e artesanal. Muito obrigada pela sua participação, Denise Cândido Gonçalves, que é nutricionista e coordenadora geral de assistência estudantil do Instituto Federal de Goiás. E para saber mais sobre essa chamada pública voltada a agricultores familiares interessados em participar da feira agroecológica no IFG e no IF Goiano, confira a reportagem no site do IFG, no endereço www.ifg.edu.br. O Intercampus volta já. Para você começar bem o dia, Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Toda segunda, 2 da tarde, reprise no sábado, 7 da noite. Estamos apresentando Intercampus. E a Universidade Federal de Goiás irá realizar no final do mês de março um seminário para discutir assédio moral no contexto institucional. O evento é uma iniciativa da Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos relacionados a questões de assédio moral, sexual e preconceito da UFG. Essa comissão é presidida pela vice-reitora da UFG, a professora Sandra Mara Matias Chaves, que conversa agora com a gente por telefone
para nos contar um pouco sobre este seminário e também sobre o trabalho desenvolvido na UFG no combate às práticas de assédio moral e sexual e no enfrentamento a todas as formas de preconceito. Olá, professora Sandra Amaro, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Professora, antes de mais nada, né, eu acho que a gente precisa esclarecer, né, para os nossos ouvintes e até para a gente, né, que muitas vezes acho que a gente até pode confundir um pouco isso, né, o que a UFG tem caracterizado aí como assédio moral, sexual e preconceito? Olha, nós temos, baseado, né, no que existe na legislação e também no que existe em alguns órgãos que tratam dessa questão, uma orientação caracterizando especificamente, né, e a própria resolução caracteriza o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral e formas de discriminação e preconceito, né? Então, muitas vezes, aspectos que as pessoas acreditam, ou comportamentos e atitudes que as pessoas acreditam que são normais, né, que não são nenhum tipo de discriminação ou de assédio, acabam por ser, né, porque há uma cultura ainda de que algumas formas de tratamento, algumas formas de abordagem não caracterizam assédio, especialmente o assédio moral. E o que a comissão faz, né, um dos trabalhos da comissão é exatamente difundir na universidade todo um material e um trabalho de pedagógico, de formação, para que as pessoas conheçam e identifiquem o que caracteriza cada uma dessas formas de assédio. Professora, essa comissão, né, que a senhora preside, foi criada em 2017, né? Você já explicou aí um pouquinho por que ela foi criada, como é que ela atua, né? Mas assim, no dia a dia, né, como é que as pessoas da universidade podem ter acesso a essa comissão? Como é que as vítimas podem denunciar? Como é que a pessoa pode provar que ela está sendo vítima de algum assédio, de algum tipo de preconceito, de discriminação? Como é que funciona isso na prática? Na prática, as pessoas podem e devem denunciar para a ouvidoria da universidade, né? A ouvidoria hoje ela está preparada, melhor equipada, vamos dizer assim, para receber todo tipo de denúncia. E a ouvidoria, ela está formada para dar o devido encaminhamento a cada um dos tipos de denúncias. Se é assédio sexual, já é encaminhado imediatamente para o gabinete para abertura de procedimento administrativo. Se é assédio moral, isso também já é encaminhado de forma que a gente tenha mais celeridade. Então, a ouvidoria da UFG hoje é o canal, como determina a legislação, para qualquer tipo de denúncia. Os diretores podem encaminhar também a denúncia para o gabinete da reitoria, mas aí de forma escrita, né? E aí o gabinete dá o devido encaminhamento. Mas o melhor canal, o mais ágil, é a ouvidoria. A comissão, na verdade, ela não tem o papel de receber as denúncias e nem de dar o tratamento a essas denúncias. Para isso existe a CDPA, que é a Comissão de Processos Administrativos, né? E o gabinete da reitoria, ele analisa e encaminha as denúncias recebidas por parte da ouvidoria para a CDPA, quando é o caso de abertura de processos. A comissão tem como papel acompanhar tudo isso e cuidar para que haja celeridade, para que os processos caminhem, principalmente para fazer um trabalho formativo, pedagógico, no contexto da universidade. Professora, e no caso, essa denúncia ela pode ser anônima? Ela pode ser anônima. Agora, em caso de assédio moral e assédio sexual, não há como a gente dar encaminhamento se a denúncia for anônima. É claro que a gente preserva as vítimas, né? Porque há toda uma preocupação com a vítima, né? Para que ela não seja exposta, para que ela não seja mais uma vez discriminada ou assediada. E aí, o que pode acontecer, professora, com a pessoa que foi denunciada, né? Na verdade, é aberto um processo, né? É composta uma comissão
E aí essa pessoa vai ser chamada, né, e vai responder a um processo administrativo. E essa comissão ela vai ouvir outras pessoas, ouvir, no caso, a vítima, né, porque esse processo ele precisa ter autoridade e materialidade, né, então a gente não pode, não dá para encaminhar um processo dessa natureza se ele não, se nós não tivermos como, se a comissão não tiver como ouvir as vítimas, né, para que elas possam ter elementos para encaminhar as decisões. Você estava dizendo ainda há pouco, né, professora, que o principal objetivo da comissão é acompanhar e fazer até um processo educativo, né? Isso. Eu acho que muitas vezes no nosso imaginário, acho que no imaginário da maioria das pessoas, né, a universidade ela aparece aí como um espaço democrático, livre, seguro, né? Então quer dizer que dentro da universidade essas questões também precisam ser trabalhadas, né, professora? A universidade ela não é um ente separado da sociedade, né? Com certeza. Embora seja uma instituição de ensino, uma instituição que trabalha com formação, nós temos casos, né, que vêm acontecendo de assédio moral, assédio sexual, discriminação, preconceito, e muitas vezes, no caso do assédio moral, atitudes e posturas que as pessoas acham que não é assédio. Assédio sexual também, muitas vezes posturas e atitudes, comportamentos em relação a mulheres especialmente, que as pessoas, não, mas isso é uma brincadeira, mas na verdade, muitas vezes são brincadeiras que discriminam, que rotulam, né, que constrangem, né? Então o trabalho da comissão é ir às unidades acadêmicas, promover seminários, promover discussões, levar informações do que caracteriza cada uma dessas formas de assédio e preconceito e trabalhar no sentido de minimizar isso, não é? Porque uma coisa que eu tenho dito muito no âmbito da comissão, como presidente, é que a universidade ela não quer trabalhar com ações já com o fato ocorrido. O que nós queremos é promover um processo formativo e educativo para que a gente reduza cada vez mais os casos de assédio ou de discriminação, de violência e de preconceito na universidade. Professora, apesar da comissão ser muito nova, né, foi criada em 2017, né, na percepção de vocês, o trabalho que foi desenvolvido até agora, né, tem propiciado aí a redução dos casos de assédio, discriminação, ou pelo contrário, tem feito com que esses casos apareçam mais e aí a universidade possa trabalhar melhor esses casos? Ana Flávia, desde a aprovação da resolução e a criação da comissão, nós passamos por um momento em que houve um aumento de denúncias, exatamente porque houve uma resolução que resguardava as pessoas e que explicitava os procedimentos e o que era caracterizado como assédio moral, sexual e preconceito. Então, nós tivemos um aumento das denúncias, mas à medida que a comissão foi desenvolvendo o seu trabalho, e a comissão tem sido muito chamada nas unidades acadêmicas, nos órgãos, nos momentos de planejamento pedagógico, para falar sobre o seu papel e sobre as formas de assédio, essas denúncias vêm diminuindo, né, embora ainda aconteçam em quantitativo que a gente quer reduzir. Tem números, professora? Você saberia nos dizer números sobre essas? Esses números, quem tem esses números, né, de maneira até, inclusive, discriminada por tipo de denúncias, é a ouvidoria e a CDPA, que em cada reunião da comissão apresenta esses números para que a comissão possa, inclusive, analisar esses dados para que ela possa desenvolver o seu trabalho. De onde vem esse maior número de denúncias, quais os tipos de denúncia que estão acontecendo, né? Mas houve uma redução. No caso, professor, esse seminário, né, que está previsto aí para o final do mês de março, a ideia, então, é continuar esse processo, né, como a campanha iniciada no final do ano passado, né, do Não é Não, para que esse tipo de discussão continue permeando a universidade, né? A ideia do seminário é essa? Isso, a ideia do seminário, nós vamos fazer o seminário com mesas redondas nos 3 turnos,
Nós estamos trazendo uma juíza do trabalho, uma procuradora federal e uma professora que tem como foco de pesquisa assédio moral. Elas vão tratar de assédio moral e nós vamos lançar a campanha sobre assédio moral, assim como foi lançada a campanha no ano passado sobre assédio sexual. E a ideia é isso, é esse caráter formativo, esse caráter de levar o conhecimento aos nossos professores, servidores e estudantes sobre assédio moral nesse caso e difundir cada vez mais, né, o combate a posturas que tragam constrangimento, que discriminem, que explicitem qualquer tipo de violência contra servidores, professores e estudantes. Tá certo, professora Sandra Amaro, a gente poderia conversar muito mais aqui, né? Mas muito, a gente vai... Tem muito assunto sobre essas questões. É verdade, a gente vai continuar acompanhando aí todo esse processo dentro da universidade, torcendo para que esses números sejam cada vez menores, né, professora? Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição e acredito que a Rádio Universitária pode nos ajudar muito, né, a difundir essas questões que nós estamos trabalhando, especialmente na campanha sobre assédio moral. Tá certo, essa foi a participação. Muito obrigada. A gente é que agradece, professora. Essa foi a participação da professora Sandra Amaro Matias Chaves, vice-reitora da UFG e presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos relacionados a questões de assédio moral, sexual e preconceito. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Quem conversa com a gente agora também é o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil. Olá, professor Edivar, obrigada aí por aceitar nosso convite mais uma vez. Olá, Ana Flávia, olá, ouvintes da Rádio Universitária, do Intercampus. É sempre uma satisfação falar com vocês. Acompanhei um pouquinho da entrevista da professora Sandra Amaro aí, agora no finalzinho, eu já estava com o link aqui. Eu quero parabenizar a Rádio Universitária por oportunizar a gestão, esclarecer temas polêmicos e, claro, no sentido de esclarecer a comunidade universitária em todos os aspectos. E é interessante, né, professor, porque eu acho que quando a universidade faz esse tipo de movimento interno, né, isso reverbera na sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. A universidade consegue influenciar muito na sociedade, porque, de alguma forma, as atenções são muito voltadas para aquilo que acontece na universidade. Então, a universidade sempre tem que servir de exemplo, até porque somos uma instituição de ensino, né? E o nosso papel sempre deve ser o papel pedagógico. Tá certo. Professor, eu queria, já no começo aqui da nossa conversa, né, falar sobre uma reunião que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, teve ontem, né, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, com outras autoridades aí da área da segurança, né? Ele chegou a apresentar aí o que ele diz que pode ser uma lava-jato da educação, né? Como é que os reitores, as universidades, ele chega a dizer que tem irregularidades também nas universidades federais, né? Como é que as instituições receberam aí essa notícia, né? Essa proposta do ministro? A gente vê com muita preocupação, não pelo objeto da investigação. Acho que o caso de Santa Catarina, que envolveu o ex-reitor, né, que infelizmente acabou atentando contra a sua própria vida, o professor Cancelier, mostra que na universidade os órgãos de controle já atuam de forma intensa. Nós temos a Controladoria Geral da União o tempo todo nas universidades, o Tribunal de Contas da União também, e as universidades são espaços, né, e também eu acredito que isso aconteça no Ministério da Educação, são espaços onde as questões administrativas são olhadas com muito cuidado. Então, no caso de Santa Catarina, ao final da apuração, não se detectou absolutamente nada de ilícito por parte do reitor Cancelier. E isso é o que vai acontecer em todas as universidades, eu imagino. Caso isso chegue às universidades. Lá a matéria fala
do MEC como um todo, fala de alguns programas, mas também fala nas autarquias. O que nos deixa preocupados e até certo ponto desapontados é que a energia, nesse momento, deve ser canalizada para o desenvolvimento do país, para a formação de pessoas, para criar oportunidades, para diminuir as desigualdades sociais, para cumprir aquilo que o Plano Nacional de Educação prevê, que são 20 metas, né? Nenhuma delas foi sequer atingida ou, pelo menos, parcialmente atingida. Temos até 2024 para praticamente dobrar a educação superior do país e não se fala disso, que esses são os grandes desafios da educação, né? Os desafios da educação não são possíveis problemas de corrupção. Essa não é um acontecimento que está na pasta da educação. Acontece, como a história mostrou, em obras, licitações, geralmente ligadas a outros setores e não na educação. Aí, professor, aproveitando o que você está dizendo, né, a gente pode chegar a outros pontos, né? Por exemplo, na semana passada foi apresentado um novo projeto de lei, né, para definição do que vem sendo chamado aí de escola sem partido, que prevê a possibilidade, por exemplo, dos estudantes gravarem seus professores. E aí esse projeto restringe essa determinação às instituições públicas, né, às escolas públicas. Então, assim, a gente fica pensando, a gente está falando de uma escola sem partido, mas quando falta escola, né? E além disso, uma escola sem partido com uma determinada orientação, né? Uma escola com outra orientação ideológica. E assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, Ana Flávia, eu tenho falado isso aqui nas solenidades de formatura, né? E agora a gente acaba de ver aqui na nossa reunião de planejamento uma avaliação institucional com mais de 6.000 alunos respondendo aqui. A gente percebe claramente, né, como que os professores e como a universidade é vista a partir dos nossos estudantes, né? A gente tem muita tranquilidade de afirmar com todas as letras que não existe nenhum tipo de orientação ideológica nas universidades públicas brasileiras, né? Aliás, o que a gente trabalha aqui é para que o estudante em formação tenha visões de mundo diferentes e, a partir do seu juízo, a partir daquilo que ele estudou, ele cria a sua concepção de mundo. Não dá para partidarizar ou ideologizar a formação, seja na escola de qualquer nível, de um lado nem do outro. Nós temos que mostrar o mundo como ele é na contradição que a gente cresce, que a gente aperfeiçoa, que a gente avança. Então, de novo, a meu ver, uma preocupação absolutamente equivocada, né? Se as universidades se dedicaram tanto à construção de um pensamento único na sociedade, nós não teríamos tido o resultado da eleição que tivemos, né? As pessoas que passaram por aqui certamente apoiaram, né, o projeto que foi vitorioso nas últimas eleições, muitas dessas pessoas. Então, absolutamente não há qualquer tipo de ideologização. Não tem escola com partido. Teremos sim, a partir do momento que nós impedirmos a liberdade de cátedra. Isso nos preocupa muito, né? E tornar o professor, acuar o professor dentro da sala de aula, né, no espaço. Eu espero que o Supremo e as pessoas com bom senso e que saibam do papel que a universidade, que a educação tem, consigam se organizar para que tal proposta não logre êxito. Tá certo. Professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Intercampus. E semana que vem a gente tem que voltar a conversar, porque a nossa pauta ficou furada aqui. Tem muito assunto para a gente continuar conversando na semana que vem. Sem problema. Semana que vem estarei aqui de novo, completamente à disposição, pois é sempre, como eu repito sempre, né? Uma satisfação falar com os nossos ouvintes e falar com você, Ana Flávia. Tá certo, professor, muito obrigada e até semana que vem.
E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.